Fala galera! Bom pessoal, aula de hoje, semelhança de triângulos. A definição de figuras semelhantes discutida anteriormente também é válida para os triângulos. Dessa forma, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. No vídeo passado, nós falamos sobre semelhança de figuras. E lá nós entendemos que para duas figuras serem semelhantes, elas precisam ter os seus ângulos internos correspondentes e os lados correspondentes proporcionais. Esses conceitos são válidos aqui para semelhança de triângulos, tá? Aqui nós vamos tratar de figuras semelhantes, mas especificamente com triângulos, tá? Nós vamos comparar sempre dois triângulos, então aqui nós vamos trabalhar a semelhança somente em triângulos e as mesmas definições de ângulos internos e lados proporcionais também é válido aqui. Olha esse teorema, chamado de teorema fundamental da semelhança de triângulos. Se traçarmos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, intersectando os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo determinado por ela é semelhante ao primeiro, tá bom? Vou explicar para vocês aqui na prática. Olha só, considerando o triângulo ABC, tá? Essa símbolozinho aqui de triângulo refere-se ao quê? A um triângulo ABC, ou seja, ABC é os vértices do triângulo, tá? Olha só, o triângulo ABC, então formou um triângulo aqui, ABC. Então, olha só, considerando o triângulo ABC abaixo, traçamos uma reta R paralela ao lado BC e que encontra o lado AB no ponto D e o lado AC no ponto E. Olha só, eu tenho esse triângulo maior aqui, vou passar ele aqui para baixo. Agora, eu vou traçar uma reta paralela a um dos lados, tá? Então, assim, eu poderia colocar essa reta paralela a esse lado aqui, poderia colocar essa reta paralela a esse outro lado aqui, mas nesse exemplo eu vou colocar uma reta paralela a esse lado de baixo aqui, tá? Então, eu vou colocar ela nesse ponto aqui, ó. Então, ela está paralela a um dos lados, tá? Você pode traçar essa reta paralela a qualquer um dos três lados. A ideia é a mesma, tá? Vamos lá, então aqui eu tenho um triângulo ABC, aí eu vou passar essa reta aqui paralela ao lado BC, poderia ser um pouco mais para baixo, poderia ser um pouco mais para cima, o que importa é que ela seja paralela a esse lado BC aqui, tá bom? Se eu fosse traçar uma reta nesse sentido aqui, ela teria que ser paralela ao lado AC. Se eu fosse traçar uma reta paralela a esse aqui, ó, nesse sentido aqui, ela teria que ser paralela ao lado AB, tá? Mas como ela está aqui na horizontal, ela terá que ser paralela ao lado horizontal do nosso triângulo aqui, né? Então, ela tem que ser obrigatoriamente paralela ao lado BC, para nós comprovarmos esse teorema aqui, tá? Então, o teorema fala que se você passar uma reta paralela a um dos lados, tá? E ela vai cruzar os outros dois lados, tá? Que não é o paralelo, aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Tá bom? Com isso, você vai criar um outro triângulo que é semelhante a esse triângulo maior. Olha só, com isso eu determinei esse triângulozinho menor aqui, tá? E ele é semelhante ao triângulo maior. Vamos lá. Então, olha só, esse lado aqui, ó, vamos ver essas comprovações aqui, ó. Quando você tem, ó, por exemplo, aqui, ó, B e tem um ângulo aqui, a gente coloca um chapéuzinho aqui, ó, no B, indica o quê? Ângulo na posição B. Então, temos aqui, ó, o ângulo na posição B, ele é o quê? Ele é semelhante ao ângulo na posição D, tá? Não é semelhante não, o ângulo aqui, ó, no caso aqui, ele é congruente, né? Então, olha só, esse símbolo de três esquinas não é semelhança, é de congruência, tá? Então, olha só, o ângulo B com chapéuzinho quer dizer, o ângulo B, ele é, no caso aqui, eu vou comparar o triângulo maior com o triângulo menorzinho. Então, nosso ângulo B, ele é congruente ao ângulo D aqui, ó, forma o mesmo ângulo, tá? Por quê? Porque é paralelo. Aqui, ó, paralelo a essa daqui, aqui forma esse ângulo, aqui o mesmo ângulo, tá bom? O ângulo C, que é esse nessa posição aqui, ele é congruente ao ângulo E, tá vendo aqui? Ângulos correspondentes, tá? Então, está destacado aqui, que são ângulos correspondentes, tá? E o ângulo A, ele pertence tanto ao triângulo maior quanto ao triângulo maior. Então, eles são ângulos também congruentes, tá? Por quê? Porque é o mesmo ângulo. Ele é chamado de ângulo comum. Por quê? Ele é comum aos dois triângulos. Tanto ele é um ângulo do triângulo maior, quanto ele é um triângulo também do ângulo menor que eu acabei de criá-lo, tá bom? Então, a gente percebe que quando você aplica esse teorema aqui, ó, da semelhança
de triângulos, né, você pode traçar uma reta paralela a qualquer um dos três lados, você vai criar um novo triângulo semelhante ao primeiro. No caso aqui, nosso primeiro é o maior, então criamos um triângulozinho menor que é semelhante ao triângulo maior, ou seja, o nosso primeiro, tá? Portanto, o triângulo ABC, ele é, ó, proporcional, tá? Esse símbolozinho se chama assim proporcional, ou seja, o significado dele é de proporcionalidade. Então, o triângulo ABC, ele é proporcional ao triângulo ADE. Se os dois são proporcionais, significa que eles são o quê? Semelhantes, tá? Porque eu já sei que ele tem os três lados, né? Os três ângulos correspondentes são congruentes, portanto, os lados serão proporcionais, tá? Olha só, separando os triângulos ABC e ADE. Então, separei, eu peguei o triângulo maior, coloquei ele separado aqui, e o triângulozinho menor, coloquei ele de cá, tá vendo? Então, ó, ABC, ADE. Então, separei, ó, os triângulos ABC e o triângulo ADE. Com isso, fazendo essa separação aqui, você pode fazer essa comparação com eles aqui em cima mesmo, um dentro do outro, ou se você preferir, você pode separar os dois, tá bom? Tanto faz, tá? Só que tem um detalhe, se você for analisar, por exemplo, aqui, esse lado do maior, você precisa pegar esse lado somado com esse, tá? E se você for utilizar esse lado aqui do menor, é só esse daqui, e do maior você tem que somar esse lado com esse lado aqui. Se você for pegar esse lado do menor, tá aqui, do lado do maior, você vai ter que somar essa medida mais esse pedaço aqui. Então, isso aqui tudo é o do maior, isso aqui tudo é do menor, tá bom? Essa medida aqui é o do menor e essa medida toda aqui é do triângulo maior, tá? Então, se você for comparar dessa forma aqui, você tem que analisar aqui, ó, isso aqui é um lado do menor, o lado correspondente do maior é tudo isso aqui. Então, eu tenho que somar esse pedaço mais esse aqui. Tá bom? Então toma cuidado só com isso aqui, com esse detalhe aqui. Agora, se você ficar com essa dúvida, então separe os dois, tá? Então vamos analisar os dois triângulos de forma separada, tá? Aqui, ó, vou separar os dois, ó. Como os triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, vamos lá, o lado AB sobre o AD, vamos lá, ó, AB sobre o AD são proporcionais, então aqui é igual ao lado AC sobre o lado AE, ó, o lado AC sobre o lado AE também são correspondentes, né, e proporcionais, e isso daqui será igual a quem? Ao lado BC sobre o lado DE, né, vamos lá, ó, o lado BC sobre o lado DE, são lados proporcionais, tá? Então sempre você vai fazer essa comparação, tá, ó, seria assim, ó, esse lado aqui sobre esse é igual a esse lado sobre esse daqui, que é igual a esse lado aqui embaixo sobre esse aqui. Então, você vai pegar um lado do triângulo maior sobre o lado do menor, o lado correspondente. Tá? Depois, você pega o outro lado do maior sobre o lado correspondente do menor, igual ao outro lado do maior sobre o correspondente do menor, pegando os três lados correspondentes, tá? Aí você fala assim, ah, mas sempre eu vou ter que pegar o maior sobre o menor? Não, você pode pegar o menor sobre o maior, tá? Mas se você começou menor sobre maior, essa comparação com os três lados terá que ser sempre menor sobre maior e menor sobre maior, tá? Como eu comecei com o maior que o lado maior e na parte de cima aqui, nessas três medidas aqui na parte de cima é o meu lado maior, e os três aqui vai ter que ser o lado menor embaixo, tá? Se você colocou aqui em cima o lado menor, então todos os três aqui em cima vai ser o lado menor e todos os três aqui embaixo vai ser o lado maior, tá? Não tem regra para isso não. Ah, eu tenho que colocar maior sobre menor? Não. Você escolhe. Mas se no primeiro aqui você colocou maior sobre menor, se você colocar aqui menor sobre maior e inverter, aí já fica errado, tá bom? Vamos lá. Aplicando a propriedade fundamental da semelhança de triângulos e sabendo que o segmento MP, olha aqui, agora vamos analisar esse triângulo aqui, ó, sabendo que o segmento MP, tá vendo, é paralelo a isso aqui, ó, então aqui eu apliquei, aqui é o teorema, tá? É paralelo ao AB, tá aqui, ó, acabei de falar, né? Vamos calcular as medidas x e y, vamos lá. Vou separar os dois triângulos, ó, vou pegar o triângulo maior aqui, tá bom? Agora vamos colocar as medidas dele, essa medida aqui do maior vale 6, essa medida aqui é tudo isso, né? Então vai ficar aqui, ó, x mais 6, né? Esse pedaço aqui 6, mas esse outro pedaço, eu não sei quanto que o pedaço aqui vale, eu vou chamar de x, né? Na verdade tem uma letra aqui x, né? Aqui, ó, essa medida aqui vale 6, essa medida aqui vale x, então vai ser essa medida toda aqui no maior, vai ser x mais 6, tá? Ou 6 mais x, fica, né? Fica, né, o que você achar melhor aí, seu critério. Esse lado aqui do triângulo maior é tudo isso aqui. Então, temos esse pedaço mais esse pedaço. Ou seja, 4 mais y, tá? Então, o triângulo maior aqui vai ser 4 mais y. Agora, vamos analisar o triângulo menorzinho aqui. Vai ser, ó, essa medida aqui dele vale 6, tá aqui. Essa medida dele aqui vale 4 e essa daqui vale y.
Pronto, agora eu vou aplicar o teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá? Que é o quê? Lados proporcionais. Vou realizar uma proporção aqui, ó, tá? Lembra quando você estudou proporção, tá? Você vai pegar o quê? Uma comparação, uma igualdade entre duas frações, né? Tá aqui, vou fazer uma igualdade entre as minhas frações. Eu tenho 3 medidas, então posso comparar as minhas 3 medidas. Olha só, o lado AB sobre o lado MP é igual ao lado AC sobre o lado MC e o lado BC sobre o lado PC. Tá aqui, ó, essa comparação. Agora, para me encontrar, por exemplo, aqui o valor do x, sempre você vai pegar essa comparação, eu tenho 3 medidas, né? Mas sempre para você encontrar uma medida, você vai fazer a comparação, tá? Uma proporção entre dois lados, tá? Então aqui, ó, se eu fazer essa comparação, se eu pegar aqui, ó, x mais 6 sobre 6 igual a 4y mais y, eu vou conseguir encontrar alguma medida? Não vou, porque eu vou ter a incógnita x e a incógnita y, vou ter 2 letras, eu não vou conseguir encontrar. Mas olha só, aqui eu tenho aqui, ó, 6 sobre 4, né? E aqui eu tenho x mais 6 sobre 6. Então pronto, aqui é ideal. Se eu pegar esse lado aqui comparado com esse aqui, esses dois aqui, eu vou conseguir encontrar a medida x, tá? Eu aplico o quê? Proporção, regra de 3, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro, ó, x mais 6, né, sobre 6 igual a 6 sobre 4. Poderia colocar 6 sobre 4 igual a x mais 6 sobre 6? Também, tá? Eu quis colocar aqui primeiro, tá? Qual dos dois você vai colocar primeiro fica a seu critério. Agora eu aplico o que aqui? Uma proporção, uma multiplicação cruzada, tá? Quando que eu posso aplicar multiplicação cruzada? Quando eu tenho igualdade separando frações, tá? Então aqui tem uma fração aqui, por mais que tenha uma letra aqui, não importa. É porque eu não posso somar x mais 6, mas eu sei que isso aqui vai dar uma fração. E aqui de cá uma fração, tem uma igualdade no meio separando. Eu posso aplicar o quê? Multiplicação cruzada, tá? É aquela mesma regra da famosa regra de 3, tá? Mesmo esqueminha da regra de 3 você pode aplicar aqui, tá bom? Também é conhecido como proporção. E aqui nós sabemos que os lados são proporcionais, então posso aplicar, né, essa multiplicação cruzada aqui. Vai ficar assim, ó. É bom você sempre multiplicar o x primeiro, tá? Por quê? Porque eu vou isolar o x e se você multiplicar ele primeiro, ele vai ficar à esquerda, tá? Mas se você quiser começar por aqui, não tem problema, tá bom? Só que aí você vai ter que passar o x para o outro lado. Aí vai aumentar um pouco o seu cálculo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, x mais 6 vezes 4. Quer dizer, eu tenho que multiplicar o x pelo 4, depois eu vou ter que multiplicar o 6 pelo 4. Vamos lá. X vezes 4 é 4. Mais 6 vezes 4 vai dar mais 24. Multiplicou esse lado, coloca a igualdade e multiplica aqui. 6 vezes 6, 36. Pronto, agora eu vou fazer o quê? Isolar o x. Vou começar passando 24 para lá, porque ele está sozinho, né? Passa para ele, fica negativo. Agora eu posso subtrair aqui, ó. Ficou 4x igual a 36 menos 24, vai dar 4x igual a 12. Passo o meu 4 dividindo, vai ficar x igual a 12 sobre 4, portanto, x é igual a 3, tá? Agora, para encontrar o meu y, eu posso pegar esse daqui e igualar com esse daqui do y. Vai ficar 4 mais y igual a y é igual a 6 sobre 4. Pronto, mesmo procedimento, tá bom? Eu vou começar com esse aqui, por quê? Porque o meu y vai ficar maior, porque se eu multiplicar 4 vezes y, aí se eu colocar o 6 daí vai trocar o sinal, vai ficar negativo e dar um valor negativo, né? Então, vou começar com um valor maior, tá? Y vezes 6. A multiplicação cruzada você pode começar aonde você quiser, tá bom? Eu quero começar por aqui, ó, y vezes 6, pronto, 6y. Igual o outro lado, 4 vezes 4, 16, 4 vezes mais y vai dar mais 4y. Bom, aqui tem y de cá também, eu vou ter que jogar esse y para cá, ele vai ficar negativo, né? 6y menos 4y é igual a 16. Portanto, 6y menos 4y é igual a 2y, igual a 16 do outro lado, né? Agora eu vou passar o 2 dividindo, porque eu preciso isolar meu y, portanto, y é igual a 16 sobre 2, y é igual a 8. Pronto, eu descobri o que? As medidas x e y, tá? Olha só, se você substituir aqui, ó, vamos lá, quanto que vale o x? 3? Então, temos aqui, ó 3 mais 6, 9. Tá? 3 mais 6, 9. Então, aqui eu tenho a mesma proporção que eu tenho aqui. Ó, aqui é y, né? O y vale quanto? 8. Aqui é 8. Aqui vai ser quanto? 4 mais 8, 12. A mesma proporção de aumento que está acontecendo nesse lado está acontecendo nesse e nesse aqui, tá bom? De forma que se você substituir o x e o y aqui, você vai descobrir que a razão de semelhança é a mesma, tá bom? Mesma razão de semelhança. Aqui, ó, se eu simplificar 6 com 4, vai ficar com por 2, vai dar 3 sobre 2, não é? Aqui, ó, quanto que vale o x? O x vale 3, vai ficar assim, ó, 3 mais 6, 9. Divido por 3 aqui em cima, né, vai dar, aqui por 3 aqui em cima vai dar 3, e aqui por 3 aqui embaixo vai dar 2. Então, 3 sobre 2, igual a razão de semelhança aqui. Da mesma forma, vai dar a mesma razão de semelhança aqui, ó, tá? Com o y aqui, o valor dele, tá bom? Mas o que é importante é você encontrar as medidas, né, das incógnitas que estão aparecendo aqui. Vamos lá. Com isso, concluímos que dois triângulos são semelhantes quando tem os ângulos internos respectivamente congruentes, tá?
ou os lados correspondentes proporcionais. Se você tem os 3 lados correspondentes proporcionais, você já sabe que o triângulo é semelhante. Se você tem os 3 ângulos correspondentes, né, 3 ângulos internos correspondentes, também você já sabe que seus triângulos são semelhantes. Vamos lá, continuando. Olha só esse exemplo 1 aqui, ó. Sabendo que o segmento de M a N, ou seja, aqui, ó, cadê? MN, né, é paralelo ao segmento RQ, tá? Aqui é o segmento RQ, tá? Essa barrinha em cima aqui indica um segmento, tá? Daqui até aqui é um segmento, daqui até aqui é um outro segmento, tá bom? Então tá dizendo que são paralelos, né? Então com isso eu tenho um triângulo maior aqui, ele será semelhante a esse triângulo menor aqui. Vamos lá, determine as medidas X e Y. Mesmo procedimento, ó. Vamos lá, cadê, ó? De P a M, né, sobre P até o R aqui é igual, vamos lá, aqui ó, de P a M é igual a P a Q. Então estou começando do menor sobre o maior, tá? Agora aqui ó, essa medida aqui ó, MN sobre RQ. Pronto, eu tenho as 3 comparações aqui. Aí você pensa, todas as vezes eu vou ter que colocar isso, as letras? Não precisa, você pode simplesmente vir para essa parte aqui e colocar os valores já. Por exemplo aqui, ó, 18, que é essa medida aqui, sobre essa medida toda do maior. Ficou como? 18 sobre 18 mais essa medida aqui, X. Então ficou sobre 18, né, mais X. Igual, aqui ó, 15 sobre isso aqui tudo do maior. Então vai ficar 15 sobre 15 mais 8 vai dar quanto? 33. Então vai ficar 15 sobre 33. Que também será igual a quanto? 12 sobre Y, tá aqui. Agora, para eu encontrar o valor de X, eu vou pegar isso daqui e comparar com esse daqui, ó, porque esse aqui tem número em cima e embaixo, tá? Não tem letra. Vamos lá. 18 sobre 18 mais X é igual a 15 sobre 33. Vai ficar, ó, 18 vezes 15, 270, mais X sobre, vezes 15, né? 18 vezes 15, 270, mais X vezes 15, 15x, igual 18 vezes 33, 594. Passo 270 para o outro lado, fica negativo, vai ficar 15x igual a 594 menos 270, 15x igual a 324, 15 passa dividindo, x igual a 324 sobre 15, portanto, x é igual a... E essa divisão aqui vai dar quanto? 21 sobre 6, tá? Aí, aquele paradigma de você pensar assim, não pode dar com vírgula não. Pode sim, galera, acabou de acontecer. Nesse exemplo aqui, que eu mostrei para vocês, as medidas X e Y foram valores inteiros. Aqui, os valores foram o quê? Decimais, números com vírgula, tá? Então aqui, ó, tanto o X quanto o Y deu número com vírgula. Então, se acontecer do seu X ou Y der um número com vírgula, não ache estranho. É possível sim, tá? Estou mostrando, comprovando para você que pode sim acontecer de dar valores decimais, tá? Agora, para encontrar o Y, vou pegar aqui, ó, 12 sobre Y igual a esse daqui, ó, 15 sobre 33. Vamos lá? Y vezes 15, 15y, 12 vezes 33, 396. Passo o meu 15 dividindo, vai ficar y igual a 396 dividido por 15. Resolvendo essa divisão, temos y igual a 36,4. Pronto. Próximo, mais um exemplo aqui, ó, exemplo 2. Na figura temos DE, cadê o DE? Tá aqui, ó, de DE é paralelo a BC, tá aqui, ó, paralelo. Você pode pegar esses dois triângulos e tirar e separar os dois, tá? Mas não vou tirar não, vou deixar assim, tá? Nessas condições, determine as medidas X, aí ele fala, ó, quem que é X? De A a B aqui, ó. O X é, ó, de A a B. De A a B é aqui, ó, B e A, tá vendo? Essa medida aqui é o triângulo mais escuro, tá? E o Y é de A a B, ou seja, do A até aqui no final aqui, ó, D. Então, triângulo maior e triângulo menor. Agora, vamos fazer a comparação? Nesse caso, os lados aqui de cima eu não tenho eles, eu tenho esses lados só aqui, ó, tá? Os lados aqui, ó, esse aqui, né, e os de baixo. Então, eu vou fazer somente duas comparações aqui, ó. O lado de A até B é sobre o lado AD. Igual, o lado BC aqui é sobre o lado DE. Então, tá aqui, ó. Bom, agora vamos substituir. Quem que é o lado AB? É X sobre o lado AD. Quem que é o lado AD? Esse aqui tudo. É X mais esse pedacinho que vale 10. Então, vai ficar como? X mais 10. Igual a esse lado aqui, ó. BC, que é quanto? 27, sobre esse lado aqui, ó. DE, que é 36. Pronto, vamos multiplicar cruzado, olha só, vai ficar assim, ó. Vou multiplicar aqui primeiro, ó. 36 vezes x, 36x. Terminou esse lado, coloco igual. Agora eu multiplico de cá. 27 vezes x, 27x, mais 27 vezes 10, 270. Então vai ficar o 27, tem um x, eu tenho que passar para cá para somar com 36x. Passando para cá, ele vem negativo. Então vai ficar 36x menos 27 igual a 270, tá? 36x menos 27 vai ser quanto? 9x igual a 270. Passo o meu 9 aqui dividindo, vai ficar x igual a 270 dividido por 9. Portanto, x é igual a 30. Agora,
Como que eu faço para me encontrar o y? Simples, o y é esse aqui tudo, essa medida toda não é x mais 10, então olha só, x é igual a, ou melhor, desculpa, y, né? Y igual a x mais 10. Quanto que vale o x? 30, então o y é igual a 30 mais 10, portanto o y vale 40. Pronto, então tá vendo que essa aqui eu fiz apenas uma única comparação e o meu y descobri dessa forma bem mais fácil, né? Agora nós vamos estudar sobre casos de semelhança de triângulos. O que são casos de semelhança de triângulos? É você descobrir, né, a comparação entre dois triângulos, se são semelhantes, sem a necessidade de você usar cálculo, tá bom? Então você vai apenas observar as duas figuras, os dois triângulos, e você vai determinar se ele é semelhante ou não, apenas observando o desenho, tá? Mas para isso vai acontecer algumas coisas. Como assim? Os ângulos, eles vão ser representados por risquinhos, tá? Um risquinho, dois risquinhos ou três risquinhos. Aí, né, você vai saber se eles são iguais ou não, são congruentes ou não. Ou pode ser simplesmente o ângulo mesmo em medidas, tá? 30 graus, 60 graus, né? Assim por diante. Então vamos, são três casos, tá? Que nós vamos aprender. O primeiro caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. O que significa isso? É o chamado caso AA, tá? Ângulo-ângulo. O que é o caso AA? Se dois triângulos apresentam dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Como assim? Isso mesmo. Olha só, vamos comparar esses dois triângulos aqui, esse laranja e esse azul. Olha só, eles estão em posições diferentes, tá? Mas olha só, o lado CA corresponde ao lado FD, tá? Esse lado, ó, AB corresponde ao lado DE. E o lado CB corresponde ao lado FE. Quanto a isso aqui, você precisa trabalhar bastante isso para você saber qual lado que corresponde, tá? Porque esse lado aqui, ó, tem um ângulo de um risquinho com de dois, tá vendo? Ó, o lado de um risquinho com de dois, tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, corresponde a esse. Esse lado aqui eu tenho um risquinho com o lado que não tem nada. Olha só, um risquinho com o lado que tem nada. Então, quer dizer, esse lado aqui corresponde a esse, tá? Então, essa correspondência de lados, se você não sabe muito bem comparar isso, você precisa treinar, comparar várias figuras para você identificar isso aqui, tá bom? Isso aqui você mesmo tem que treinar para você saber identificar qual lado é correspondente a qual. Vamos lá. Olha só, esse lado aqui, ó, A, né? Ó, o lado A, cadê aqui, ó, AD, cadê AD? Não é AD, né? No caso é AB, né? Aqui, ó, AB. AB, ó. Lado, ou melhor, não é lado não, é ângulo, desculpa. Olha só, o ângulo, ó. Esse chapéuzinho em cima da letra significa que naquele lugar tem um ângulo, né? Então vamos lá. O ângulo A, ele é o que? Ele é, ó, congruente ao ângulo D. Lembra que esse símbolo indica congruência, tá? Então o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Posição, né? Correspondentes, né? Ou seja, os dois são correspondentes e são congruentes. Por quê? Porque esse risquinho aqui, se você apresentar um outro ângulo que tem um risquinho, que significa que os dois são iguais. Então aqui tem um risquinho, então esse ângulo é igual a esse, tá bom? Agora, o ângulo B, cadê a posição B? Tá aqui. E o ângulo E são congruentes. Por quê? Porque o ângulo B tem dois risquinhos, então esse aqui também tem dois risquinhos. Se um tem dois risquinhos, o outro também tem dois risquinhos, e significa que os dois são congruentes, são iguais, tá bom? Como eu tenho dois ângulos aqui, ó, que são congruentes no caso, né? Ou seja, o A é congruente ao D e o B é congruente ao E. Com isso eu posso afirmar com certeza que os dois triângulos são semelhantes, né? Pelo caso ângulo-ângulo, ou seja, pelo caso AA. Por que a gente pode afirmar isso? Por conta do seguinte: todo triângulo, se você somar os três ângulos, né, internos dele, equivale a 180 graus, qualquer triângulo. Agora vamos fazer uma análise aqui, ó. Imagina que esse ângulo aqui fosse 60 graus, esse aqui também fosse 60 graus, né? Então, somando esse ângulo aqui, depois nós somamos, né? Vamos só comparar. Imagina que esse ângulo aqui fosse 40 graus e esse aqui também 40 graus, né? Então tem, ó, 60 graus mais 40. Quanto que dá isso aqui? 100. Então significa que o ângulo lá em cima precisa ser de 80 graus, porque a soma dos três é igual a 180, né? Da mesma forma, se esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui então tem, né, 60 graus. Se esse ângulo aqui é igual a esse aqui, então quer dizer que esse aqui também tem 40 graus. Então lá em cima vai ser quanto? 80 graus. Então se você tem dois triângulos que possuem dois ângulos correspondentes iguais, significa que o terceiro ângulo dos dois serão o mesmo ângulo. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. Portanto, é semelhante, tá? Então se dois ângulos de um triângulo são correspondentes, são iguais, então não precisa você saber o terceiro dos dois, você já sabe que os dois triângulos são semelhantes, pelo caso AA.
Segundo caso de semelhança, o caso lado, ângulo, lado, tá vendo? Lado, ângulo, lado, ou seja, o caso L a L, o caso LAU, tá? Se dois triângulos apresentam dois pares de lados proporcionais e os ângulos formados por eles, por esses lados, são congruentes, então eles são semelhantes. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui, tá? Eu tenho esse lado aqui, ó, esse lado de AC chamado de Bzinho, né? O lado aqui, ó, BC chamado de Azinho, né? Esse lado aqui, ó, é F, é Dzinho, esse lado aqui, FD, é Ezinho, né? Olha só, esse lado aqui, ó, é FD, né? Ou seja, o lado Ezinho tá aqui, ó, o lado A, né? Sobre quem? Cadê o lado A? Esse aqui, ó, sobre quem? Sobre o lado D, né? Então, o lado A sobre o lado D, né? Quer dizer, os dois lados são proporcionais. E o lado B sobre o lado Ezinho aqui também são proporcionais. E tá vendo que esse lado com esse lado tem um ângulo no meio deles, né? Um ângulo que forma os dois lados aqui. E da mesma forma, esse lado aqui, ó, B e o lado A, tem um ângulo formando entre os duas medidas aqui, os dois segmentos aqui, ó. O segmento AB, né? Forma um ângulo aqui entre ele, e o segmento DE forma um ângulo aqui, ó, entre eles, tá? Esse lado aqui, ó, o lado A é proporcional ao lado D, e o lado B, ele é proporcional ao lado E. E o ângulo entre os dois, formado pelos dois aqui, tem a mesma medida, tá? O ângulo aqui, ó, C, que é esse ângulo aqui, tem a mesma medida desse ângulo aqui, ou seja, são congruentes, né? Significa que os dois triângulos são semelhantes, tá? Como assim? Se você tem dois triângulos e dois lados dele, certo? Dois lados de um triângulo e os mesmos dois lados do triângulo são proporcionais e o ângulo entre esses dois lados são iguais, significa que você tem um caso de semelhança lado, ângulo, lado, ou seja, o caso LAU. Terceiro caso é o caso lado, lado, lado. Agora não vai para esse ângulo não, tá? Olha só, se dois triângulos apresentam os três pares de lados proporcionais, então eles são semelhantes, tá bom? Então, ó, não basta aparecer apenas duas medidas, precisa aparecer as três, tá? Então, quando for medida de lados, precisa aparecer os três lados para você saber se são proporcionais, tá? Então, se os três lados aqui dos dois triângulos correspondentes forem proporcionais, significa que você tem o quê? Um caso de semelhança de triângulos pelo caso lado, lado, lado. Quando aparece dois lados, precisa ter mais um ângulo, tá? Que é o caso, né, lado, ângulo, lado. Agora, somente dois lados não é suficiente, dois lados proporcionais não é suficiente para você dizer que os triângulos são semelhantes, tá bom? Agora vamos para exemplos, né, para a gente entender que na prática como funciona, né, esses casos de semelhança de triângulos apenas observando as figuras. Não é necessário fazer cálculo, mas eu vou mostrar para vocês aqui e através de um cálculozinho aqui provar para você que eles são semelhantes, tá? Mas não tem necessidade de cálculo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse triângulo maior e esse triângulo menor. Olha só o triângulo maior aqui, ó, 60 e 45. Aqui também, ó, 60 e 45. Lembra que se dois triângulos, né, tiverem os ângulos correspondentes congruentes, você já pode afirmar, são semelhantes. Pelo caso ângulo, ângulo, tá? Então são semelhantes sim, tá? Ó, temos o triângulo ABC, né? Que ele é proporcional ao triângulo A do triângulo DE, pois o ângulo B é igual ao ângulo E, que é 60 graus aqui, esse aqui é igual a esse, e o ângulo C aqui, ó, cadê o ângulo C? Ângulo C, né? Aqui, não ângulo A, né? Isso, ângulo A, né? Não ângulo C, vamos lá. O ângulo A, ele é semelhante aqui, ó, aliás, ele é igual, né? Ao ângulo D, né? Ao ângulo D, ficou trocado aqui, isso. Pronto, então nós temos o que? Um caso de semelhança de triângulos pelo caso AA, ângulo, ângulo, tá? Não precisa nem fazer cálculo aqui, basta observar as figuras, tá? Próximo, olha aqui, eu tenho essa medida 6, aqui tem a medida 3, metade, né? Essa medida aqui, ó, vale 8, essa de cá vale 4. Aí eu te pergunto, é semelhante? Eu não posso afirmar, olha só. Não podemos afirmar, pois o conhecimento apenas de duas medidas de dois lados não implica necessariamente que os triângulos são semelhantes. Então precisaria o quê? De pelo menos um ângulo aqui e um ângulo aqui, ou então precisaria saber os outros lados também. Então nesse caso aqui apenas duas medidas não é suficiente para você afirmar que eles são semelhantes, tá? Então nesse caso aqui não posso afirmar que são semelhantes, tá? Próximo aqui, ó, letra C, temos aqui esse triângulo aqui, ou seja, três lados e três lados. Aqui eu posso afirmar, né? Mas não é só de aparecer os três lados, você não vai afirmar se são semelhantes. Por quê? Eu preciso saber se os três lados correspondentes são proporcionais, possuem a mesma razão de semelhança, tá? Vamos comparar aqui, ó, 9 sobre 4,5 tá aqui, tem que ser igual a 8 sobre 4, também tá aqui, e tem que ser igual a 6 sobre 3, tá? Então, se eu dividir 9 por 4,5, vai dar quanto? 2. 8 por 4, 2. 6 por 3, 2. Então, a comparação dos três lados aqui, todos eles vai dar a razão de semelhança, o que? K, né?
A razão de semelhança, a letra K, que é a presente dela. Ou seja, quanto vale a razão de semelhança dos três lados sendo comparado? 2. Então, se a razão de semelhança dos três for igual, significa que são semelhantes. Nesse caso aqui, pelo caso, lado, tá? Eu fiz a conta só para comprovar, mas não tem necessidade, tá bom? Letra D, 2 triângulos aqui. E olha só, será que são semelhantes? Vamos comparar aqui. Eu tenho esse lado, né, e aqui. E aqui também eu tenho esse lado e esse lado. Olha só, o ângulo entre desses dois lados aqui é o ângulo reto, 90 graus. E esse aqui também. Ou seja, eu tenho, ó, esse lado aqui, certo? E os mesmos lados aqui, um ângulo entre eles. Então, eu posso afirmar, vamos fazer a comparação? Olha só. O ângulo entre os dois lados aqui, nesse triângulo menor e no maior, é 90. Então, eu já sei que os ângulos são iguais. Agora, eu preciso saber se os lados são correspondentes, são os lados correspondentes aqui são proporcionais. Olha só, 4 e 2, caiu a metade. 6 e 3, caiu a metade. Então não adianta ter apenas um ângulo entre eles, precisa que os lados sejam proporcionais. Aí sim nós podemos ter a certeza que são semelhantes, tá? Então se os lados são proporcionais, né, a razão de semelhança aqui é 2, então eles são semelhantes sim, tá? Letra E, mais uma aqui, ó. Eu tenho, ó, esse lado aqui e um ângulo, um lado e um ângulo, da mesma forma, ó. Não podemos afirmar, pois o conhecimento apenas da medida de um lado e um ângulo não implica necessariamente que os triângulos sejam semelhantes, tá? E para finalizar nossa aula, esses dois triângulos aqui, eu tenho, ó, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, dois ângulos. E aqui eu tenho dois, o quê? Dois lados. E esse lado aqui, esse lado aqui. E esse lado aqui com esse lado tem um ângulo no meio. Tá vendo? Da mesma forma aqui, ó. Esse lado com esse lado aqui tem um ângulo no meio. E detalhe, ó. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho, ó, os triângulos EFG, que é esse triângulo aqui, e o triângulo HIJ, que é esse daqui, são semelhantes pelo caso LAU, que é o que? Lado, ângulo, lado, tá? Ó. Lado, ângulo, lado. O que mais que eu posso analisar aqui? Ou ainda ele pode ser semelhante pelo caso ângulo, ângulo. Por quê? Porque ele apareceu, ó, dois ângulos aqui e dois ângulos aqui. Então, existem duas formas aqui de você fazer a comparação entre semelhança. Pode ser semelhante por duas situações. Pelo caso lado, ângulo, lado e também pelo caso ângulo, ângulo. Ou seja, nessa situação aqui, você pode fazer a confirmação que é semelhante por dois casos em uma comparação entre dois triângulos. Em um caso só, né, uma situação apenas, você consegue dois casos de semelhança em uma mesma situação. Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula sobre semelhança de triângulos, tá? Então, fico por aqui e fui!